Boa noite a todos. Então vamos fazer uma prece antes da gente iniciar o nosso tema de hoje. Então quem quiser fechar os olhos, possamos nesse momento relaxar nosso corpo físico, respirando fundo, sentindo essa dádiva divina do ar preenchendo os nossos pulmões e soltar, relaxando, serenando a nossa mente, estando em paz. Elevemos nosso pensamento em prece de gratidão por aqui estarmos, por estarmos tendo essa oportunidade nessa vida, nessa encarnação, por estarmos vivendo tudo isso e que possamos aproveitar ao máximo e colher de tudo isso o melhor. Com certeza sairemos melhores dessa passada. Mais uma vez, Pai, somos gratos por aqui estarmos. Que assim seja. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Evangelho no lar. Quem é que faz o Evangelho no lar? Pode levantar a mão. Então, poucas pessoas levantaram a mão, acho que 10% do pessoal que está aqui faz o Evangelho no lar. Então, o principal objetivo de falar sobre o Evangelho no lar é que pelo menos mais um de quem não levantou a mão passe a fazer o Evangelho no lar. Que a gente vai ver a importância que tem o Evangelho no lar na nossa vida. Então estava Jesus lá na casa de Simão Pedro. Esse relato está lá no primeiro capítulo do livro Jesus no Lar, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Neio Lúcio. Jesus estava lá e vendo os discípulos com uma conversação não tão sadia, não tão edificante, partindo para uma conversação mais mundana. E Jesus pede então a palavra e questiona Simão Pedro dessa forma: Simão, o que faz o pescador quando se dirige ao mercado com o que pescou no dia? E Simão, entendendo a proposta de Jesus, responde: ora, escolhe os melhores peixes, porque ninguém compra os resíduos. E o oleiro aquele que dá a forma ao vaso, o que faz para atender sua tarefa? Questiona Jesus. Modela o barro para que ele atinja a forma desejada. E o carpinteiro, como que procede para alcançar o trabalho que deseja? Ele aperfeiçoa a madeira, utilizando-se das ferramentas que ele tem, o martelo, o formão, para que possa atingir o seu objetivo. E aí Jesus fala que para todas aquelas profissões havia um empenho para chegar a um resultado. Dentro do lar era onde começava o resultado da sociedade. Dentro da base do lar, que é uma pequena sociedade, que é a nossa entrega lá fora na civilização, na sociedade. Então ele fala que a paz do mundo começa sob as telhas que nos acolhemos. Muitas vezes nós queremos que a paz venha de fora, que a paz venha dos governantes, mas na verdade a paz começa dentro de nós, para depois começar dentro do nosso lar, para que depois essa pequena célula que é a nossa família possa lá na sociedade dar sua contribuição para que se tenha paz no mundo. E ele faz a proposta então para Simão Pedro, para fugir daquela conversação não edificante. Aqui na tua mesa, onde tu faz as tuas refeições, onde tu come o alimento do dia a dia, vamos fazer um estudo edificante, vamos fazer a conversação sadia. E desenrolou os pergaminhos e instalou no mundo o primeiro Evangelho no lar. Então o primeiro Evangelho no lar foi com Jesus Cristo encarnado. E é uma prática cristã muito antiga, que se perdeu com o passar dos anos e que o Espiritismo vem resgatar. Mas então o que seria esse Evangelho no lar? Aqui está Jesus reunido com os discípulos. É uma reunião dos componentes do lar sob o amparo de Jesus. Sabe aquela reunião que a gente faz para assistir um jogo, para assistir um filme, para conversar?
E muitas vezes não uma conversa tão boa, muitas vezes a gente se reúne para falar mal dos outros às vezes. Mas só que o Evangelho no Lar é uma reunião para a gente falar sobre o Evangelho, para falar sobre os ensinamentos de Jesus. Como então que a gente faz esse Evangelho no Lar? Então que a gente tem uma foto de uma família reunida. Será que tem algum roteiro, tem algumas regras que a gente tem que seguir? Então, é muito importante, né, escolher um dia na semana e horário, onde todos possam participar. É muito importante a gente ter essa disciplina do dia e do horário. Por quê? Porque a gente não faz o Evangelho no Lar sozinho. A gente traz para o nosso lar a espiritualidade amiga, os nossos mentores, os nossos espíritos familiares. E muito pelo contrário do que a gente pensa, depois que a gente morre, a gente não descansa. A gente trabalha muito. Então os espíritos, eles têm as suas ocupações no plano espiritual. Então por isso que é muito importante essa data, esse horário pré-fixado. Que daí os nossos irmãos se organizam para que possam vir ao nosso lar naquele dia. Aqui fala, né, onde todos da família possam se reunir, né, o horário. Mas será que a gente não pode fazer sozinho o Evangelho no Lar? Porque muitas vezes só nós nos afinizamos com o Espiritismo, só nós vivemos na casa espírita. E lá na nossa família todo mundo é de outra religião e tem uma certa resistência, até pelo fato de não conhecer a doutrina espírita, tem uma certa resistência às práticas espíritas. A gente pode fazer sozinho. Tem uma história do Chico, que quando ele trabalhava lá no Centro Espírita Luiz Gonzaga, eles eram 5 pessoas só no centro. Toda segunda e toda sexta, às noites, eram essas 5 pessoas. Passou um tempo, eram 2 casais e ele. Um dos casais, inclusive, era José Xavier e a esposa. E um outro casal de amigo. Passou um tempo, esse casal de amigo, por motivos profissionais, teve que se mudar de cidade. Aí ficaram só em 3. Passou mais um tempo, adoeceu a esposa do José Xavier, do irmão do Chico. Aí ficaram só os 2 irmãos ali trabalhando por um tempo. Por motivos profissionais, José Xavier teve que trabalhar um período à noite. E aí o Chico ficou sozinho. E eu disse, já que eu estou aqui sozinho, vou fechar, vou embora também. Foi aí que Emmanuel apareceu para ele. Não, você deve continuar. Porque nós estamos aqui. Nós, os espíritos desencarnados. Então a gente nunca está sozinho. E foi aí que Chico desenvolveu mais a sua mediunidade de visão. Quem passava por lá nos anos de 1932 a 34, enxergava o Chico conversando sozinho. Mas na verdade, a sala estava repleta de irmãos necessitados que ouviam a palavra desse apóstolo que foi Chico Xavier. Então, se os outros não querem fazer, a gente faz sozinho. Vai lá no quarto, se retira em algum canto. As crianças devem participar, é muito importante. Até porque nós damos o nosso exemplo. Eu sei que às vezes é difícil fazer as crianças parar quietas nesse horário. A gente tem uma luta lá em casa, a gente tem um pequeno de 5 anos que é bem agitado. Quem conhece sabe. Então é difícil fazer ele parar. Então às vezes a gente dá um desenho para ele, às vezes conta uma historinha, às vezes mesmo assim ele não para. Mas é muito importante que eles participem junto, para receber todo o auxílio. E se aparecerem visitas, né? Lá em casa o nosso Evangelho no Lar é no domingo às 10 da noite. Ninguém vai lá em casa nessa hora. Mas se por qualquer outro motivo a gente tem que fazer o nosso Evangelho em outro horário. Bem na hora chegou a visita. Cancela o Evangelho no Lar. Então, a gente tem um compromisso, né, com esses nossos irmãos. Convida as pessoas que querem participar junto. É uma leitura do Evangelho, uma prece, não tem nada demais. Se as pessoas não quiserem participar, pede licença por alguns minutos, vai num outro cômodo e não deixe de fazer o Evangelho no Lar. Preparar uma água para ser fluidificada. Essa mesma água que a gente traz na casa espírita, ela pode ser fluidificada lá no nosso lar. Porque a espiritualidade, ela está em todas as partes. Inicia então a reunião com uma prece espontânea, aquela prece do coração. Pode ser sim uma oração do Pai Nosso, desde que a gente seja sentida, desde que seja conectada com o alto. Mas é melhor que seja algo espontâneo que saia do nosso coração. E aí faz a leitura do Evangelho. Até deixei um asterisco aqui, porque não precisa ser necessariamente o Evangelho. Tem outras obras, que depois eu vou mostrar. Pode ser lido desde o início ou aberto ao acaso. Fiz questão de deixar frisado o acaso aqui, porque o acaso não existe. Tem um capítulo do livro Os Mensageiros, também psicografia de Francisco Cândido Xavier, onde André Luiz
Eles descem até aqui na terra para fazer um trabalho. E eles param na casa de uma senhora viúva. E eles, naquele período que eles estão ali, acontece o Evangelho no Lar. Então, no momento que ela vai fazer a abertura do Evangelho ao acaso, tem um dirigente espiritual, que é o dirigente da reunião, que às vezes a gente acha que é nós que estamos comandando, mas ela é comandada muitas vezes pelo outro lado, pelos espíritos. E esse dirigente conduz a mão dela para que ela abra no tema que mais é proposto para aquele momento, que é mais necessário. E muitas vezes a gente abre ao acaso o Evangelho e diz, hoje realmente foi para mim, porque eu precisava ouvir isso aqui, eu precisava dessa resposta. Às vezes a gente acha que é para o outro também. Né? Olha, hoje foi para você. É que nem numa palestra, mas a gente está numa palestra e aí começa a falar algumas coisas e a pessoa, mas o fulano tinha que estar aqui. Né? Era para ele essa palestra. Mas na verdade não é, né? É para nós, porque nós estamos aqui, nós estamos vivenciando. E no Evangelho no Lar é a mesma coisa. Então, quais os livros, né? Como eu disse, o Evangelho no Lar não é uma prática espírita, é uma prática cristã. Pode ser a Bíblia, o Novo Testamento. Só eu que sou espírita lá em casa, não preciso chamar de Evangelho no Lar. Ô família, vamos fazer uma reunião aqui para a gente estudar a Bíblia? Uma vez por semana, a gente deixa uma água aqui, faz uma oração. Convida a família, a maioria de nós é cristão, evangélico, católico. A família não vai se negar, nem vai saber e vai estar fazendo o Evangelho no Lar. Mas recomenda-se também que seja o Evangelho segundo o Espiritismo, porque o Evangelho segundo o Espiritismo ele traz as máximas de Jesus à luz da doutrina espírita. Aquilo que Jesus não explicou naquela época está muito bem esclarecido no Evangelho segundo o Espiritismo. E aí tem outras obras, Jesus no Lar, que foi aquela que eu citei no início, a Agenda Cristã, Luz no Lar, todas as psicografias do Chico Xavier. Essa coleção Fonte Viva também é muito interessante, onde Emmanuel pega pequenos versículos do Evangelho e traduz uma página, trazendo uma explicação, mostrando que no Evangelho existem muitas possibilidades. E, é claro, as obras básicas do Espiritismo, o Céu e o Inferno, o Livro dos Espíritos, a Gênesis. Depois que faz a leitura, os comentários sobre o texto que foi lido. Né? É muito comum a gente, no momento dos comentários, se recordar de algumas coisas que aconteceram na nossa vida mesmo. Estarem ligados àquela proposta do Evangelho. Ou até mesmo uma situação que tenha abalado, por exemplo, a sociedade naquela semana. Às vezes vem uma coisa que a gente precisa de uma resposta, às vezes a resposta vem ali no Evangelho no Lar. Então os comentários devem ser breves e contando com a participação dos presentes, evidenciando o ensino moral aplicado às situações do dia a dia. Aquilo que nós estávamos comentando. No Evangelho, então, pode ser feito pedidos por parentes, pela paz, pela humanidade, pelos governantes, pelos doentes. A gente lembrou que tem uma família de amigo que naquele momento está precisando, faz uma oração. Tudo isso pode ser feito no nosso Evangelho lá. E uma prece final, também espontânea, lembrando de fazer essa irradiação, né? Lembrando desses pedidos que a gente levou para o Evangelho lá. Bem simples, de 15 a 30 minutos, procurar não se estender muito, principalmente se tiver criança, é mais complicado. É bem simples o Evangelho lá, então, por que fazer o Evangelho lá? A gente já viu como é que faz, né? O que a gente ganha com isso? Quais são os benefícios que esse Evangelho nos traz? Então aqui a gente tem uma imagem também, né, de uma família fazendo o Evangelho no Lar, ali os espíritos mentores, alguns espíritos familiares, alguns espíritos necessitados também. Então, estudar o Evangelho de Jesus possibilita compreender os ensinamentos cristãos, cuja prática nos conduz ao aprimoramento moral. Então, nós que viemos da casa espírita, a gente já deve ter observado que o nosso objetivo aqui na Terra é evoluir. E o Evangelho no Lar é uma ferramenta que pode nos auxiliar, porque nós vamos estar estudando e aprendendo sobre esse roteiro que é o Evangelho de Jesus e assim também colocando em prática. Um outro benefício, criar em todos os lares o hábito de se reunir em família para despertar e acentuar nos familiares o sentimento de fraternidade.
Muitas vezes na correria do nosso dia a dia, a gente quase não conversa com as pessoas que moram conosco. Às vezes a gente está em casa, está todo mundo ali no mesmo horário, mas um está no celular, outro está com fone de ouvido, outro está no computador, outro está vendo televisão, e a gente não conversa. E esse momento do Evangelho no Lar é uma forma também da gente se reaproximar, ficar mais próximo daquelas pessoas que moram conosco, que muitas vezes a gente não conhece as pessoas que moram conosco. E a gente vai vendo, com o passar dos anos, que elas também têm os seus anseios, elas também têm os seus sofrimentos, as suas frustrações, e isso faz com que a gente seja mais solidário com aqueles que estão no caminho. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 208, nos fala o seguinte: nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho, depois do nascimento deste? E os espíritos respondem: ao contrário, bem grande influência exerce. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os de seus filhos. Pela educação, constitui-lhe isso uma tarefa. Tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Então aí, mais um benefício do Evangelho no Lar. Nós vamos estar praticando o Evangelho no Lar, nós vamos estar nos modificando, porque estamos estudando o Evangelho, estamos compreendendo o que é certo, o que é errado, e estamos dando exemplo aos nossos filhos, que é a nossa missão, educar. Pelo momento de paz que o Evangelho proporciona ao lar, pela união das criaturas, proporcionando a cada um uma vivência tranquila e equilibrada. Então é aquele momento de paz, de tranquilidade, onde a gente sai daquela correria, daquela agitação, nos unimos em nome do bem, em nome da leitura edificante. Isso nos tranquiliza, nos harmoniza. Higienizar o lar por pensamentos e sentimentos elevados e favorecer a influência dos mensageiros do bem. Então o Evangelho no Lar, ele acende uma luz na nossa casa. Os benfeitores espirituais, eles fazem uma limpeza fluídica. A gente já deve ter ouvido em alguma outra palestra que os nossos pensamentos são força. Nossos pensamentos criam, e muitas vezes criam formas negativas. Pelo nosso próprio dia a dia, pela nossa própria imperfeição, pelas nossas afinidades, pelos nossos vícios, e aquilo sobrecarrega o ambiente, as nossas formas de pensamento. E espíritos menos evoluídos, que se afinizam com aquilo, que também se comportam daquela forma, que têm os mesmos vícios que nós, se aproximam de nós através dessa sintonia que a gente irradia. Então, no dia do Evangelho no Lar, a espiritualidade vem ali, faz uma limpeza, e já aproveita para auxiliar alguns espíritos que estão ali, sintonizados com os nossos pensamentos. É claro que a gente tem que manter o nosso pensamento elevado a todo momento, não só na hora do Evangelho no Lar, porque afinal de contas somos nós que abrimos a nossa casa quando pensamos mal, né, quando agimos de forma errada, para que essas entidades infelizes também venham estar conosco. Então, a importância, né, da questão do Evangelho no Lar. Naquele momento, eles são auxiliados. Facilita no lar e fora dele o amparo necessário diante das dificuldades materiais e espirituais, mantendo operantes os princípios da vigilância e da oração. Quando a nossa prática se tornar um hábito, todo domingo, toda segunda-feira eu faço o Evangelho no Lar, naquele horário, a gente vai criando um hábito de refletir mais sobre as questões espirituais, fazer mais orações. A espiritualidade, ela está ali a todo momento. Os espíritos que nos amam, aqueles amigos que torcem por nós, que ficaram lá no plano espiritual torcendo por nós, eles estão sempre ali para nos auxiliar. Mas muitas vezes nós nos afastamos. E através do Evangelho no Lar, através da boa conduta que a gente vai gerando e da oração sincera, a gente traz eles mais próximos de nós. Na verdade, nós nos aproximamos mais deles. E eles nos auxiliam a todo momento. Às vezes a gente acha que fazer uma oração lá no trabalho para resolver um problema não vai ter solução. Com certeza. As dificuldades materiais e espirituais. Esse material que eu coloquei aqui é uma revista que tem na FEB sobre o Evangelho no Lar. Então, eles nos auxiliam também nas dificuldades materiais. No nosso dia a dia, as dificuldades financeiras, principalmente também na questão espiritual. Basta que a gente esteja sempre sintonizado.
elevar o padrão vibratório dos componentes do lar e contribuir com o plano espiritual na obtenção do mundo melhor. Então, como nós falamos, né, a família é a base da sociedade. Nós estamos fazendo a nossa parte. A partir do momento que a gente coloca o Evangelho no nosso coração, que a gente começa a se trabalhar e começa a fazer isso dentro do nosso lar, a gente está fazendo o que a gente melhor tem, a nossa maior possibilidade de ajudar no mundo é nesse momento. Na transformação do mundo melhor, fazendo-se melhor. Então a gente vem passando por esse processo de transição, a gente está saindo de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, mas para isso a gente precisa se regenerar. Nós vamos auxiliar que o planeta dê esse salto, através da nossa própria regeneração. E é claro, aqueles que infelizmente não se afinizarem com essa ideia, terão que seguir outros rumos, em planetas onde a sua sintonia esteja mais adequada. Quando a gente fala, conforme eu falei antes, que a gente está fazendo o Evangelho no lar, a espiritualidade vem até o nosso lar. Né? Às vezes a gente vem de alguma religião, ou de alguns pensamentos, alguns preconceitos que a gente aprendeu na vida, né? Ah, mas eu vou fazer Evangelho no lar e vai encher de espírito a minha casa. Eu tenho medo. Mas os espíritos, eles estão aí, junto de nós. E as barreiras materiais para eles não importam, eles ultrapassam as paredes. O tipo de espírito que vai estar nos acompanhando é de acordo com a nossa sintonia, é de acordo com aquilo que a gente estiver pensando, com o bem que a gente estiver fazendo. Os espíritos superiores, eles protegem o nosso lar, eles nos auxiliam, eles respeitam a nossa privacidade. Já os outros, que a gente infelizmente ainda sintoniza por ter ainda pensamentos negativos, não. Né? É muito interessante também nesse livro Mensageiros, nesse mesmo capítulo, onde André Luiz conta essa questão, que essa casa dessa senhora, ela é considerada no plano espiritual, na colônia espiritual do nosso lar, como um posto avançado, aonde a espiritualidade, quando vem trabalhar, fica ali para se refazer as energias, para ver como a alta elevação da vibração dessa casa, né? Uma senhora com filhos. Então, ao olhar os olhos nossos físicos, é uma casa normal, mas a importância que ela tem no plano espiritual, por causa do Evangelho no lar, por causa das atitudes, por causa da transformação que as pessoas lá vêm fazendo. Com a realização do Evangelho no lar, além da nossa família ser beneficiada, toda a localidade em que moramos também recebe boas energias e auxílio. Então, fazer o Evangelho no lar também é praticar a caridade. A gente já deve ter ouvido, né, também nas palestras, que fora da caridade não há salvação. Porque a caridade, a gente tem que fazer a caridade, tem que aprender a fazer a caridade. Então, o Evangelho no lar é uma boa oportunidade. Lá no nosso prédio, lá na nossa rua, quando a gente faz o Evangelho no lar, quando a espiritualidade vem, eles vêm a trabalho, eles não perdem tempo. Além de nos auxiliar, eles auxiliam os outros também que estão necessitados ali na volta. E traz luz para todo o quarteirão. Tornar o Evangelho conhecido, compreendido, sentido e exemplificado em todos os ambientes. Também faz parte da divulgação. Quantos de nós não conhecem do Evangelho? O Evangelho mesmo, o Novo Testamento de Jesus, né? Quantos, já há 2000 anos, mais de 2000 anos, que está conosco, as Escrituras, a gente ainda não conhece. Né? É uma oportunidade da gente conhecer e divulgar também nos nossos familiares. Lá no livro Consolador, Emmanuel fala que a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Então é dentro do nosso lar que a gente vai aprender. E o lar é um laboratório. Muitas vezes é onde a gente encontra muitas afinidades, pessoas que a gente ama, mas também encontra algumas desavenças, algumas diferenças. E é ali dentro do lar que a gente vai aprender. Através desse contato, através dessas situações. E aí o Evangelho no lar também nos auxilia, né, a compreender melhor o outro, para que a gente também possa ser melhor compreendido. Caminhando-nos já para o final, né, tem esse pequeno... das espiritirinhas, aqui um espírito conversando com o outro, né? Cheguei para perturbar a casa do Zé. E aí o outro falou, não vai dar mais. Não, porque ele começou a fazer o Evangelho lá.
para ver a importância que tem a gente fazer a questão do Evangelho lá na nossa casa. E também porque Jesus nos disse, né? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então não esquecendo dessa fala de Jesus. Quando a gente se reúne para falar dele, quando a gente se reúne para o bem, os bons propósitos, para fazer o Evangelho lá, ele está junto conosco. Sua energia, sua presença está ali. Se por tudo que a gente falou até agora, a gente entendeu que a gente precisa se melhorar. Todas as vezes que a gente já veio na casa, a gente já ouviu várias vezes que a gente precisa fazer a reforma íntima e não sabe por onde começar, eu digo que o Evangelho Lar é uma boa oportunidade. Porque começando a fazer o Evangelho Lar, as coisas vão começar a clarear. Você vai começar a se conhecer um pouco mais, vai começar a ver as suas necessidades se tornar melhor. Então, se a gente ainda não sabe por onde começar, comece fazendo o Evangelho Lar. Espero que pelo menos eu tenha conseguido atingir a minha missão aqui, que pelo menos uma pessoa que não faz o Evangelho Lar comece a fazer. Vocês vão ver o quanto vai começar a melhorar a situação em casa. Muitas vezes a gente não tem aquelas energias pesadas às vezes dentro da nossa casa, né? A gente vai falar uma coisa com a pessoa já entende de uma forma diferente, e já começa uma discussão. Às vezes está tumultuado assim no nosso lado. O Evangelho Lar vem auxiliar para que isso diminua e com o tempo passe. Então que a gente possa refletir sobre essa fala de hoje e quem sabe não começar hoje ainda, né? Chegar em casa, já combinar agora na hora da oração. O meu Evangelho Lar vai ser na quarta-feira às 9, na hora que eu chegar em casa. E aí já começa. E aos poucos a gente vai se habituando, conhecendo mais o Espiritismo, conhecendo mais o Evangelho e fazendo com que isso cada vez se torne mais parte da nossa vida. Então vamos fazer uma prece breve, depois teremos então os passos, aí peço que os irmãos fiquem na posição que estão. Então muito obrigado, Pai, por tudo, por esse momento, pelos teus ensinamentos, que possamos cada dia mais compreender esse teu Evangelho e principalmente aplicarmos as nossas vidas. Muito obrigado por tudo, que assim seja.